No coração da Ucrânia fica um lugar onde os ponteiros dos relógios humanos pararam de funcionar em 26 de abril de 1986, mas o relógio da natureza continuou seu ritmo eterno. Esta é a zona de exclusão de Chernobyl, um testemunho de 2.600 quilômetros quadrados da loucura humana e da incrível resiliência da natureza. Aqui, neste deserto radioativo, a vida não apenas sobreviveu, como prosperou. A ausência de intervenção humana criou um Éden inesperado, onde lobos uivam em playgrounds abandonados, ursos vagam por vilarejos vazios e pássaros exóticos fazem ninhos nos restos das torres de resfriamento de um reator nuclear. A mesma radiação que afastou os humanos tornou-se a barreira protetora da natureza, criando a maior reserva natural da Europa. A zona de exclusão vibra com uma energia selvagem. As florestas proliferaram além de seus antigos limites, engolfando estradas e prédios com uma vegetação implacável. Os rios correm mais limpos do que em décadas. O ar, antes carregado de poluição industrial, agora carrega apenas os aromas puros de pinheiros, flores silvestres e do solo rico de pântanos intocados. Esta não é uma história de desastre ambiental. É uma história de triunfo. Uma história de como a vida encontra seu caminho quando tem a chance de florescer sem intervenção humana. Bem-vindo ao reino selvagem de Chernobyl, onde os níveis de radiação não significam nada para as criaturas que fizeram desta terra proibida seu paraíso. Estendendo-se ao longo da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, a zona de exclusão de Chernobyl abrange uma diversidade de ecossistemas. Densas florestas de pinheiros dominam a parte norte, com uma cobertura vegetal tão densa que a luz do sol mal penetra no solo. Essas florestas escuras são pontilhadas por clareiras, onde vilas abandonadas desaparecem lentamente sob a vegetação invasora. Ao sul, florestas decíduas mistas criam um ambiente mais aberto. Carvalhos, bétulas e bordos oferecem habitats variados, do solo à copa das árvores. As mudanças sazonais pintam essas florestas com espetaculares exibições de cores, desde o verde fresco da primavera até os tapetes dourados do outono. O rio Pripyat serpenteia pela região como uma serpente prateada, e seus afluentes criam uma extensa rede de cursos d'água. Ao longo desses rios, áreas úmidas pantanosas se expandiram drasticamente. Sem gestão humana, essas áreas se tornaram alguns dos ecossistemas de água doce mais intocados da Europa. Antigas terras agrícolas foram transformadas em vastas pastagens. Essas pastagens, antes dominadas por plantações, agora abrigam uma biodiversidade incrível. Flores silvestres cobrem a paisagem na primavera e no verão, enquanto as gramíneas altas oferecem refúgio para inúmeros pequenos mamíferos e pássaros. A cidade abandonada de Pripyat é o monumento mais assustador da região. A natureza iniciou sua lenta, porém implacável, recuperação. Árvores crescem através das fundações dos edifícios, enquanto trepadeiras caem em cascata de janelas quebradas. Essas ruínas urbanas se transformaram em penhascos e cavernas artificiais,
proporcionando locais de nidificação únicos para diversas espécies. Nesta paisagem diversa, algumas espécies extraordinárias emergiram como protagonistas deste cenário natural. Cada uma delas se adaptou à vida na zona de exclusão de maneiras únicas e, juntas, narram a incrível capacidade da natureza de se curar e prosperar. Dos principais predadores que dominam as florestas, às menores criaturas que mantêm a base do ecossistema, cada animal desempenha um papel crucial nesta natureza extraordinária. O uivo assombroso ecoa pelas ruas abandonadas de Pripyat, enquanto a lua nasce sobre os restos da roda gigante. Um magnífico lobo cinzento, com sua pelagem prateada brilhando à luz etérea, está no topo de uma barreira de concreto desmoronada. Seus olhos amarelos observam o território que sua matilha reivindicou como seu. Este não é um território de lobo comum. É o coração da zona de exclusão de Chernobyl, onde os lobos se tornaram os predadores indiscutíveis. Nas décadas que se seguiram ao desastre, as populações de lobos na região aumentaram 7 vezes em comparação com as áreas vizinhas não contaminadas. Esses lobos são maiores, mais ousados e caçadores mais bem-sucedidos do que seus equivalentes em regiões habitadas por humanos. A fêmea alfa que lidera a matilha pesa quase 60 quilos. Sua constituição muscular é uma prova da abundância de presas que prosperam nesta região selvagem radioativa. A matilha se move pelo território com eficiência especializada. 7 adultos e 4 filhotes compõem esta unidade familiar, cuja coordenação foi aperfeiçoada por meio de inúmeras caçadas nos diversos terrenos da região. Eles se comunicam por meio de posições sutis das orelhas, movimentos da cauda e gemidos quase inaudíveis que transmitem significados por meio de gerações de sabedoria dos lobos. Com a chegada do verão, os padrões de caça da matilha mudam. A abundante população de javalis constitui sua principal fonte de alimento, mas esses lobos também aprenderam a aproveitar as oportunidades únicas da região. Desenvolveram técnicas de caça nas densas florestas, usando estruturas abandonadas como pontos de emboscada e canalizando suas presas por corredores estratégicos. O outono transforma os lobos em viajantes incansáveis. Seu território cobre mais de 200 quilômetros quadrados, exigindo patrulhas constantes para manter os limites e monitorar os movimentos das presas. Os uivos da matilha se tornam mais frequentes à medida que se comunicam a grandes distâncias. Suas vozes transmitem mensagens sobre o território, o estado da matilha e o sucesso da caça. O inverno revela o verdadeiro domínio dos lobos sobre o ambiente. Sua pelagem espessa, densa e exuberante os protege de temperaturas bem abaixo de zero. Eles se movem como sombras cinzentas pela paisagem nevada, com suas grandes patas atuando como raquetes de neve naturais que lhes permitem perseguir suas presas onde outros predadores não conseguem. O sucesso dos lobos na região vai além da mera sobrevivência. Eles estão moldando ativamente o ecossistema por meio de seus padrões de predação, controlando populações de herbívoros e criando oportunidades para a regeneração florestal. A presença deles restaurou um equilíbrio natural que estava ausente nesta paisagem há mais de um século. À medida que o chamado assombroso da fêmea alfa desaparece na noite, outro predador surge na escuridão. O domínio dos lobos sobre a terra é absoluto, mas as águas e os pântanos da região pertencem a um soberano diferente.
Movendo-se silenciosamente pelos pântanos de tábua, um enorme urso pardo emerge de sua toca de inverno, pronto para recuperar seu reino aquático após meses de hibernação. Patas enormes se movem pelas águas rasas de um prado inundado, enquanto um urso pardo de 680 quilos se aproxima de um tronco caído. Seu pelo castanho-chocolate, ainda espesso do inverno, reflete a luz da manhã que se filtra pela névoa. Esta fêmea, uma das dezenas de ursos pardos que recolonizaram a zona de exclusão de Chernobyl, representa um dos sucessos de conservação mais notáveis. Os ursos pardos estavam extintos nesta região há mais de um século antes do acidente nuclear. O desenvolvimento industrial e a agricultura intensiva que precederam Chernobyl eliminaram completamente seu habitat. No entanto, 2 décadas após o desastre, ursos começaram a aparecer na área, migrando de populações na Bielorrússia e estabelecendo novos territórios nessa paisagem abandonada. Esta fêmea, em particular, reivindicou um território que abrange quase 50 quilômetros quadrados de habitat privilegiado para ursos. Seu domínio inclui florestas densas para tocas, extensos pântanos para pesca e pomares abandonados, onde árvores frutíferas continuam a produzir, apesar de décadas de abandono. Ela se move por seu território com uma graça surpreendente para um animal tão grande, com movimentos deliberados e propositais. A primavera desperta poderosos instintos maternos ao emergir da hibernação, com 2 filhotes nascidos durante os meses de inverno. Os pequenos ursos, pesando apenas 2 quilos cada, agarram-se à pelagem espessa da mãe enquanto ela busca a primeira vegetação fresca da estação. Seu enorme tamanho esconde uma natureza surpreendentemente gentil, enquanto ela guia seus filhotes em suas primeiras lições de sobrevivência. A rotina diária do urso gira em torno da busca constante por alimento. Sua dieta onívora se expandiu para aproveitar as ofertas únicas da região. Ele descasca a casca das árvores para alcançar a doce camada de câmbio abaixo. E suas garras poderosas deixam marcas distintas que servem tanto como sinais de alimentação quanto de territorialidade. O mel silvestre de colônias que se estabeleceram em prédios abandonados fornece calorias valiosas e demonstra sua notável capacidade de resolução de problemas. O verão traz a temporada de frutas vermelhas da região, e o urso grande se torna um colhedor metódico. Seu enorme corpo se move com surpreendente discrição entre silvas e sabugueiros, enquanto seu olfato aguçado o guia até as frutas mais maduras. Ele pode consumir até 20 quilos de frutas vermelhas em um único dia, acumulando reservas de gordura que lhe permitirão sobreviver à hibernação. As técnicas de pesca do urso se adaptaram aos sistemas aquáticos únicos da região. Nos porões inundados de prédios abandonados, ele aprendeu a capturar peixes presos nesses aquários acidentais. Suas patas enormes, com garras mais longas que os dedos humanos, o tornam um pescador surpreendentemente eficaz nesses pesqueiros não convencionais. O outono desperta uma determinação intensa quando o urso entra em hiperfagia, o período de alimentação excessiva que o prepara para a hibernação. Ele pode ganhar até 4 quilos por dia durante esse período crucial, transformando seu corpo em um sistema de armazenamento vivo para a sobrevivência no inverno. As abundantes fontes de alimento da região, de maçãs silvestres a avelãs, fornecem as calorias necessárias para essa transformação notável. Preparar-se para o inverno envolve selecionar o local perfeito para sua toca. A ursa escolhe um local sob as raízes de um enorme carvalho, escavando uma câmara do tamanho ideal para ela e seus filhotes. A entrada fica voltada para baixo para evitar inundações, enquanto a orientação da câmara aproveita as propriedades isolantes da árvore. À medida que a ursa se instala em sua toca de inverno, a paisagem ao redor se transforma.
Enquanto ela sonha durante os meses mais frios, outro predador a vigia durante a estação mais rigorosa. Bem acima, entre as copas das árvores, um par de olhos dourados penetrantes observa o terreno nevado, prontos para aproveitar qualquer oportunidade que o inverno traga. 200 metros acima das torres de resfriamento abandonadas, asas poderosas cortam o ar da manhã com precisão mecânica. A águia real, com envergadura de quase 2,5 metros, plana nas correntes térmicas que emanam das estruturas de concreto quentes abaixo. Seus penetrantes olhos âmbar examinam a paisagem com intensidade predatória, capazes de detectar movimentos a distâncias que seriam invisíveis ao olho humano. Esta magnífica ave de rapina representa o ápice da predação aérea na zona de exclusão de Chernobyl. Seu território abrange mais de 100 quilômetros quadrados de áreas de caça diversificadas, desde florestas densas e prados abertos, até paisagens verticais criadas por prédios abandonados. Ela ocupou as estruturas mais altas da zona como postos de observação, utilizando torres de resfriamento, linhas de transmissão e restos de edifícios como plataformas elevadas de caça. A destreza da águia na caça é lendária entre os habitantes locais. Suas garras, cada uma do tamanho de um polegar humano e tão afiadas que penetram o aço, podem exercer uma pressão superior a 200 kg por centímetro quadrado. Quando ataca, presas de até 15 quilos não têm como escapar. Coelhos, veados jovens e até mesmo pequenos leitões de javali são vítimas de seus ataques devastadores. A primavera traz consigo o ritual anual de construção do ninho e seleção do parceiro. O casal de águias escolheu um enorme carvalho perto da borda da zona de exclusão para seu ninho. O ninho, construído ao longo de vários anos, mede quase 3 metros de largura e 2 metros de altura. Construído com galhos grossos como braços humanos e revestido com materiais mais macios, recuperados de prédios abandonados, representa um dos maiores ninhos de pássaros da Europa. As exibições de cortejo da fêmea consistem em balés aéreos espetaculares, realizados a centenas de metros de altura. Ela entrelaça suas garras com as do parceiro e, juntos, dão cambalhotas pelo céu, com seus corpos se contorcendo em espirais que desafiam a morte antes de se separarem momentos antes do impacto. Essas exibições têm múltiplos propósitos: fortalecer os laços do casal, estabelecer limites territoriais e demonstrar aptidão física a potenciais rivais. Os padrões de caça no verão revelam a incrível adaptabilidade da águia. Ela aprendeu a aproveitar as condições térmicas únicas da região, utilizando o calor gerado pela vegetação em decomposição em prédios abandonados para estender seu tempo de voo. Essa conservação de energia permite que ela cace com mais eficiência e gaste menos energia em voo. A dieta da águia na região reflete a abundância do ecossistema. Embora pequenos mamíferos constituam a maioria de suas presas, ela também se adaptou para caçar as prolíficas populações de aves da região. Aves aquáticas, nidificando nos numerosos pântanos, lhe fornecem alimento abundante, enquanto a ausência de perturbação humana lhe permite caçar espécies que normalmente seria cautelosa demais para capturar. A temporada de migração de outono transforma a águia em uma defensora territorial. À medida que jovens águias de populações do norte passam por lá, elas precisam patrulhar constantemente suas fronteiras e se envolver em combates aéreos para manter seus territórios. Essas batalhas aéreas, conduzidas em velocidades e altitudes incríveis, determinam quais aves controlarão os principais campos de caça da região. A caça no inverno exige estratégias diferentes.
pois as presas se tornam escassas e as condições climáticas pioram. A águia modifica seus padrões de caça para se concentrar nas populações de mamíferos da região, que permanecem ativas apesar do frio. Sua visão incrível permite que ela detecte rastros de presas na neve a grandes alturas, enquanto seus poderosos músculos de voo geram calor suficiente para manter a temperatura corporal mesmo em temperaturas abaixo de zero. O sucesso da águia na região vai além da mera sobrevivência. Sua presença ajuda a controlar populações de roedores, que poderiam prejudicar os ecossistemas florestais em recuperação. À medida que sobrevoa seu domínio, sua sombra paira sobre outro caçador que governa os cursos d'água da região com igual autoridade. Nas profundezas de um riacho cristalino, um predador ágil desliza silenciosamente pela correnteza, igualmente adaptado à vida nessa região selvagem radioativa. Esguia como um torpedo e 2 vezes mais mortal, a lontra eurasiana avança pelas águas cristalinas de um riacho que serpenteia pelo coração da zona de exclusão. Seu corpo aerodinâmico, perfeitamente adaptado à vida aquática, impulsiona-a pela corrente com movimentos ondulantes que mal criam uma ondulação na superfície. Este predador extraordinário encontrou seu paraíso na extensa rede de cursos d'água limpos da região. A área de distribuição da lontra abrange 15 quilômetros de riachos e rios cristalinos, cursos d'água que se tornaram mais limpos desde o acidente nuclear do que nas décadas anteriores. Livres de poluição industrial e escoamento agrícola, essas águas agora abrigam populações de peixes prósperas, que fornecem presas abundantes para esse caçador habilidoso. Seus pés palmados e sua cauda poderosa a tornam igualmente confortável em terra e na água. Sua técnica de caça é uma obra-prima de predação subaquática. Mergulhando a profundidades de até 6 metros, ele consegue prender a respiração por 4 minutos enquanto persegue sua presa através de sistemas radiculares submersos e fendas rochosas. Seus bigodes sensíveis, chamados víbriças, detectam os menores movimentos aquáticos dos peixes, permitindo-lhe caçar com eficácia mesmo em águas turvas ou na escuridão total. A primavera traz consigo o desafio de criar uma nova ninhada de filhotes. A fêmea cavou uma toca na margem de um lago abandonado, onde o fluxo constante de água lhe fornece proteção e alimento constante. Seus 3 filhotes, cegos e indefesos desde o nascimento, dependem inteiramente de suas habilidades de caça para sobreviver. Ela precisa capturar até 2 quilos de peixes por dia para suprir suas necessidades de amamentação. A dieta da lontra reflete a notável recuperação dos ecossistemas aquáticos da região. Lúcios, percas e baratas constituem a maior parte de sua captura, mas ela também captura lagostins, sapos e, ocasionalmente, pequenos mamíferos que se aproximam demais da costa. Suas mandíbulas poderosas e dentes afiados podem esmagar os ossos de peixes de até 3 quilos. A abundância do verão permite comportamentos lúdicos que desempenham importantes funções sociais e educacionais. As lontras passam horas por dia envolvidas em atividades aparentemente puramente recreativas, deslizando por margens lamacentas, lutando com seus filhotes e realizando acrobacias subaquáticas. Esses comportamentos, na verdade, servem para manter a aptidão física, fortalecer os laços familiares e ensinar técnicas de caça à próxima geração. O comportamento territorial da lontra envolve extensa marcação olfativa ao longo das margens dos rios e áreas de descanso favoritas. Suas glândulas anais produzem um almíscar característico que transmite informações sobre sua identidade, status reprodutivo e reivindicações territoriais. Essas trilhas olfativas, chamadas rastros, funcionam como uma rede de comunicação química que ajuda as lontras a evitar conflitos
e coordenar suas atividades reprodutivas. A pesca de outono se intensifica à medida que a lontra se prepara para os desafios do inverno. Ela se concentra na captura de peixes maiores, que fornecem mais calorias por esforço de caça, acumulando reservas de gordura que a sustentarão durante os meses mais magros que virão. Sua pelagem espessa, composta por até 100 mil pelos por centímetro quadrado, proporciona um isolamento excepcional que lhe permite permanecer ativa em águas quase congelantes. O inverno transforma a lontra em especialista em pesca no gelo. Quando os riachos congelam parcialmente, ela mantém as aberturas de ventilação por meio do uso constante, criando uma rede de pontos de acesso que lhe permite caçar sob o gelo. Sua capacidade de localizar esses buracos subaquáticos, mesmo na escuridão total, representa um dos sistemas de navegação mais extraordinários da natureza. O sucesso da lontra na região demonstra como a água limpa beneficia ecossistemas inteiros. Sua presença indica a saúde dos ambientes aquáticos, enquanto sua predação ajuda a manter o equilíbrio das populações de peixes. Ao emergir da água em uma praia ensolarada para se limpar, seu território faz fronteira com o de outro predador igualmente comprometido em manter o equilíbrio ecológico da região. Na floresta próxima, um felino poderoso se prepara para a caça noturna. Seus olhos amarelos, intensos como raios laser, perfuram a penumbra do crepúsculo enquanto o lince eurasiano se agacha imóvel sobre um tronco caído. Sua pelagem manchada, uma obra-prima da camuflagem natural, torna-o quase invisível contra as sombras salpicadas do solo da floresta. Cada músculo de seu corpo compacto e poderoso permanece tenso com atenção predatória enquanto aguarda o momento perfeito para atacar. Este felino predador de alto escalão encontrou condições ideais para caçar nas densas florestas da zona de exclusão de Chernobyl. Seu território abrange 30 quilômetros quadrados de habitat privilegiado para linces, incluindo florestas primárias, vilarejos abandonados e cobertos de vegetação e pastagens onde suas presas se aventuram a se alimentar. A ausência de perturbação humana permitiu que ele caçasse usando técnicas que seriam impossíveis em áreas povoadas. As adaptações físicas do lince o tornam ideal para a vida nos variados terrenos da região. Suas patas enormes funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso sobre superfícies macias e permitindo que ele se mova silenciosamente pela vegetação rasteira densa. Os tufos pretos, característicos em suas orelhas, aprimoram sua audição já excepcional, permitindo-lhe detectar os batimentos cardíacos de suas presas a distâncias impressionantes. Sua estratégia de caça é baseada em paciência, furtividade e poder explosivo. Ele pode permanecer imóvel por horas, esperando que a presa se aventure ao seu alcance. Ao atacar, suas poderosas patas traseiras o impulsionam para tirar frente com velocidade, permitindo-lhe percorrer até 4 metros em um único salto. Suas garras retráteis, afiadas como instrumentos cirúrgicos, garantem que poucas presas escapem após serem capturadas. A primavera traz consigo a responsabilidade de criar filhotes em um dos ambientes mais desafiadores da região. A fêmea escolheu uma toca no porão de uma casa abandonada, onde as paredes de concreto a protegem dos elementos e predadores. Seus 2 filhotes, nascidos após uma gestação de 70 dias, dependerão de suas habilidades de caça durante o primeiro ano de vida. A dieta do lince na região reflete sua adaptabilidade e destreza na caça. Embora coelhos e lebres constituam a maioria de suas presas, ele frequentemente captura filhotes de corso, pássaros e até filhotes de javali. Suas mandíbulas poderosas podem desferir uma mordida letal que esmaga vértebras, instantaneamente, garantindo uma morte rápida para sua presa. Uma única presa grande pode fornecer alimento para vários dias. A caça de verão revela a incrível furtividade do lince.
Ele se move pela floresta como uma sombra viva, suas patas almofadadas, deslizando silenciosamente sobre folhas caídas e detritos. Sua pelagem manchada esconde sua silhueta com tanta eficácia que a presa muitas vezes só percebe sua presença quando já é tarde demais. Ele já foi observado, sentado despercebido, a poucos metros de veados se alimentando. O comportamento territorial do lince envolve extensa marcação olfativa por meio de urina, fezes e secreções das glândulas faciais. Esses sinais químicos comunicam sua presença a outros linces, além de fornecer informações sobre seu status reprodutivo e sucesso na caça. Seu território se sobrepõe ao de outros linces de sua espécie, mas a evitação temporária impede a maioria dos confrontos diretos. O outono intensifica suas atividades de caça, preparando-se para os desafios do inverno. Sua pelagem densa torna-se ainda mais espessa, criando um isolamento que lhe permite permanecer ativo em temperaturas bem abaixo de zero. Ele se concentra em capturar presas maiores durante esta estação, aproveitando as migrações de outono e o aumento da atividade de espécies de presas que se preparam para o inverno. O inverno transforma o lince em um fantasma da paisagem nevada. Suas patas grandes permitem que ele se mova facilmente sobre a neve, que atolaria outros predadores, o que lhe confere uma vantagem significativa na caça. Ele aprendeu a usar prédios abandonados como abrigo durante o mau tempo, tornando-se um dos poucos grandes predadores capazes de prosperar nas condições mais adversas. A presença de linces na área indica a saúde dos ecossistemas florestais e a abundância de presas. Sua predação ajuda-se a manter o equilíbrio das populações de herbívoros, evitando o sobrepastoreio, que poderia prejudicar a regeneração florestal. À medida que desaparecem nas sombras da floresta, seu território faz fronteira com o de outro predador notavelmente bem-sucedido. Em áreas úmidas no limite de sua área de distribuição, um gênio da engenharia trabalha incansavelmente para remodelar a paisagem aquática. O roer rítmico ecoa no pântano parado enquanto seus poderosos dentes alaranjados cortam o tronco de uma bétula de 30 centímetros. O castor eurasiano, pesando quase 40 quilos, trabalha com a precisão metódica de um mestre artesão. Sua cauda larga e achatada bate no chão lamacento, enquanto se posiciona para a alavancagem máxima. Cada movimento calculado para derrubar a árvore com o mínimo de esforço e a máxima segurança. Os castores retornaram à zona de exclusão de Chernobyl em números impressionantes, e suas populações explodiram sem intervenção humana. Este roedor trabalhador encontrou as condições perfeitas para o estilo de vida único de sua espécie. Madeira abundante, fontes de água limpa e ausência de manejo humano dos cursos d'água. Seus projetos de engenharia estão transformando a hidrologia da zona de maneiras que beneficiam inúmeras espécies. A construção da barragem do Castor representa uma das mais impressionantes conquistas da engenharia na natureza. Trabalhando principalmente à noite, ele passou 3 anos construindo uma estrutura de 40 metros de comprimento sobre um pequeno vale. A barragem, construída com galhos entrelaçados, lama e pedras, criou um sistema de lagoas que se estende por mais de 2 hectares e sustenta um ecossistema inteiramente novo. Suas técnicas de construção demonstram um conhecimento notável de física e hidrologia. Ele seleciona árvores com base em suas espécies, tamanho e proximidade do canteiro de obras, frequentemente derrubando madeira várias vezes maior que o seu próprio peso. Seus dentes poderosos, que crescem continuamente ao longo de sua vida,
podem roer árvores de até 60 centímetros de diâmetro. A primavera traz consigo um intenso trabalho de manutenção para o seu sistema de barragens. O gelo do inverno e as inundações da primavera exigem reparos constantes, e o castor passa longas noites reforçando os pontos fracos e limpando os detritos dos vertedouros. Sua pelagem impermeável, composta por um subpelo denso, protegido por longos pelos, permite que ele trabalhe em águas quase congelantes sem perder calor corporal. A toca do castor, construída no centro do lago, serve como fortaleza e berçário. A entrada subaquática a torna inacessível a predadores terrestres, enquanto a câmara de convivência acima da água oferece um espaço seco e isolado para a criação dos filhotes. Ele compartilha esse espaço com sua parceira e os filhotes dos 2 anos anteriores, criando uma unidade familiar que colabora em projetos de construção. O verão revela a magnitude do impacto do castor no ecossistema da região. Seu lago atrai dezenas de espécies de pássaros, desde aves aquáticas que nidificam na vegetação emergente, até martim pescadores que mergulham para capturar as abundantes populações de peixes. Anfíbios se reproduzem nas águas rasas, enquanto mamíferos de toda a região vêm beber dessa fonte confiável de água. A dieta do castor consiste exclusivamente em matéria vegetal, principalmente a casca interna de árvores decíduas. Ele pode consumir até 2 quilos de casca por dia, armazenando alimento adicional debaixo d'água, perto de sua toca, para consumo no inverno. Seu sistema digestivo, equipado com bactérias especializadas, consegue extrair nutrientes da celulose que outros mamíferos não conseguem digerir. O outono desencadeia uma intensa atividade de armazenamento de alimentos, enquanto o castor se prepara para o isolamento do inverno. Ele corta centenas de galhos e os armazena debaixo d'água, sobrecarregados com lama e pedras para evitar que flutuem. Essa reserva alimentar, chamada de estoque, deve fornecer nutrição para toda a família durante os meses de inverno, quando o gelo impede o acesso à madeira fresca. No inverno, a família de castores vive sob o gelo em sua cabana isolada. Eles permanecem ativos durante os meses frios, alimentando-se de suas reservas subaquáticas e mantendo buracos para respirar no gelo. As paredes grossas da cabana, combinadas com o calor corporal de seus muitos ocupantes, conseguem manter a temperatura interna 20 graus mais alta do que a do ar externo. A engenharia de castores criou habitat para espécies que estavam ausentes da região há décadas. Seus pântanos abrigam populações de lontras, fornecem locais de nidificação para aves raras e criam habitat de desova para espécies de peixes. Enquanto continua com seus trabalhos noturnos de construção, suas atividades apoiam outra criatura que se recuperou notavelmente na paisagem reflorestada da região. Nos prados adjacentes ao seu lago, um enorme herbívoro emerge da floresta para pastar na segurança deste paraíso artificial. Seus chifres, medindo mais de 1 metro, captam os primeiros raios do amanhecer, enquanto o magnífico veado vermelho levanta a cabeça após pastar. Sua pelagem avermelhada, tão intensa quanto as folhas de outono, brilha com saúde e vitalidade, enquanto ele observa os campos abandonados, que se tornaram seu reino. Pesando mais de 200 quilos, este veado adulto representa o maior herbívoro selvagem da zona de exclusão de Chernobyl e personifica a notável recuperação das populações de mamíferos neste deserto radioativo. O veado vermelho prosperou na região além de todas as previsões científicas. Sem a pressão da caça e com abundantes fontes de alimento, as populações aumentaram drasticamente, enquanto alguns indivíduos
se tornaram maiores e mais saudáveis do que seus equivalentes em áreas manejadas. Este veado, em particular, lidera uma manada de 20 servas e seus filhotes por um território que abrange várias aldeias abandonadas e as terras agrícolas ao redor. Os impressionantes chifres do macho, que renascem a cada ano, desempenham múltiplas funções além da exibição territorial. Essas estruturas ósseas, que podem pesar até 10 quilos, funcionam como armas em combate contra machos rivais e como ferramentas para manipular a vegetação. Seu complexo padrão de ramificação indica sua idade, saúde e qualidade genética, tornando-os altamente atraentes para as fêmeas reprodutoras. Sua rotina diária concentra-se na busca constante por forragem de qualidade. Os campos agrícolas abandonados da região foram transformados em pastagens diversificadas, que fornecem nutrição superior à de terras agrícolas manejadas intensivamente. Ele pasta seletivamente, escolhendo plantas com maior valor nutricional e evitando áreas com maior radiação, demonstrando assim uma compreensão instintiva da qualidade ambiental. A primavera traz consigo o ciclo anual de crescimento dos chifres e o estabelecimento de território. O veado troca os chifres do ano anterior em março, iniciando imediatamente o processo intensivo de crescimento de novos. Durante esse período vulnerável, eles se tornam mais reservados, evitando confrontos enquanto seus chifres se regeneram. Os novos chifres, cobertos por um veludo vermelho sangue, crescem a uma taxa de até 2 centímetros por dia. O impacto do veado vermelho no ecossistema local vai muito além do simples pastoreio. Sua alimentação seletiva contribui para a manutenção da diversidade vegetal nas comunidades de pastagens, enquanto seus padrões de movimento criam caminhos que outros animais usam para navegar com eficiência. Seu comportamento de chafurdar em áreas lamacentas durante o cio cria micro-hábitats que sustentam comunidades únicas de plantas e insetos. O verão encontra os cervos em sua melhor condição física, com seus chifres totalmente desenvolvidos e endurecidos para a próxima temporada de reprodução. Eles passam longas horas polindo essas armas contra árvores e arbustos, removendo a cobertura aveludada e afiando as pontas. Os pomares abandonados da região fornecem pastagens de alta qualidade que contribuem para sua impressionante condição física e para o desenvolvimento de seus chifres. O comportamento social dos cervos reflete a redução do estresse sofrido pelos animais da região. Sem a pressão da caça humana, eles mantêm grupos maiores e exibem padrões de comportamento mais relaxados. Seu rebanho pasta livremente em áreas que seriam muito expostas, em paisagens dominadas pelo homem, aproveitando a melhor nutrição disponível em campos agrícolas abandonados. O outono transforma o veado em uma máquina reprodutora, à medida que seus níveis de testosterona aumentam e a temporada de seiu começa. Seus rugidos evocativos ecoam pelos prados, enquanto ele desafia rivais e atrai fêmeas. Essas vocalizações, audíveis a distâncias de mais de 1 quilômetro, anunciam sua presença e qualidades para potenciais parceiras, enquanto alertam os competidores para manterem distância. A sobrevivência no inverno depende da capacidade dos cervos de encontrar áreas protegidas para alimentação e conservar energia durante condições climáticas adversas. Construções abandonadas na região oferecem quebra-ventos e abrigos que melhoram as taxas de sobrevivência em comparação com paisagens abertas. Seu grande tamanho corporal, desenvolvido durante os meses abundantes de verão, fornece reservas de energia que os sustentam durante períodos de baixa qualidade da forragem. O sucesso do veado vermelho demonstra como a redução da intervenção humana pode beneficiar grandes populações de mamíferos. Sua presença ajuda espécies necrófagas a superar a mortalidade no inverno, enquanto seus padrões de pastagem contribuem para a manutenção de habitats de pastagens que abrigam inúmeras espécies menores.
À medida que o veado vermelho guia seu rebanho em direção ao seu refúgio de inverno, seu caminho cruza com o de outro ungulado, que encontrou seu nicho único nos diversos ecossistemas da região. Na densa floresta adjacente ao prado, uma espécie mais furtiva de veado se move pela vegetação rasteira com igual sucesso. Delicadas pegadas na terra fofa marcam o andar da corça, enquanto ela avança cuidadosamente pelas sombras salpicadas da vegetação rasteira. Sua constituição compacta, perfeitamente proporcionada para a vida na densa floresta, move-se com graça de balé entre as mudas de bétula e os troncos caídos. Pesando apenas 30 quilos, ela personifica a elegância e a adaptabilidade nas florestas, em recuperação da zona de exclusão de Chernobyl. As populações de corsos na região têm experimentado um crescimento explosivo, com densidades que excedem as das florestas europeias, mais produtivas. A ausência de pressão de caça, aliada às condições ideais de habitat, criou um paraíso para o corso. Este veado compartilha seu território com dezenas de outros, cuja população é limitada apenas pela capacidade de suporte de seu ambiente florestal. Seu comportamento alimentar demonstra a notável adaptabilidade da espécie às condições únicas da região. Ela se alimenta seletivamente de brotos jovens, folhas e cascas, e seu focinho estreito permite selecionar com precisão as partes mais nutritivas da planta. O abandono da área criou um mosaico de estágios de sucessão florestal, proporcionando-lhe diversidade forrageira durante todo o ano, o que contribui para seu alto sucesso reprodutivo. Os sentidos aguçados da corça constituem sua principal defesa contra predadores na região. Suas orelhas grandes, em constante movimento para detectar o menor som, conseguem detectar a aproximação de lobos ou linces a distâncias consideráveis. Seu olfato a guia para longe de áreas recentemente marcadas por predadores, enquanto sua excelente visão permite detectar movimento em meio à vegetação densa. A primavera traz o milagre da nova vida, enquanto a fêmea se prepara para dar à luz seus filhotes anuais. Sua estratégia reprodutiva é atrasar a implantação, permitindo que ela programe os partos em condições ideais. Ela busca locais isolados em matagais densos ou prédios abandonados, onde seus filhotes malhados permanecerão escondidos durante suas primeiras semanas vulneráveis de vida. O comportamento maternal da fêmea reflete milhões de anos de adaptação evolutiva à pressão dos predadores. Ela amamenta seus filhotes apenas brevemente antes de se afastar, minimizando rastros de cheiro que possam atrair predadores para seus esconderijos. Seu leite, rico em gordura e proteína, permite um crescimento rápido, permitindo que os filhotes superem a maioria dos predadores poucas semanas após o nascimento. A coleta de alimentos no verão aproveita a incrível diversidade de plantas da região. Jardins abandonados continuam a produzir frutas e vegetais que fornecem nutrição de alta qualidade, enquanto as bordas das florestas oferecem uma variedade de ervas e arbustos. O sistema digestivo ruminante da fêmea permite que ela extraia o máximo de nutrientes do material vegetal por meio de múltiplas câmaras estomacais e bactérias benéficas. O comportamento territorial do veado envolve dinâmicas sociais complexas, apesar de sua natureza geralmente solitária. A fêmea mantém um território que se sobrepõe a vários outros veados, compartilhando áreas de alimentação e mantendo áreas separadas para descanso e sono. Marcas olfativas por meio de glândulas entre os cascos e perto dos olhos comunicam sua presença e status reprodutivo a outros veados. O outono desencadeia mudanças fisiológicas que preparam a fêmea para a sobrevivência no inverno. Sua pelagem fica mais espessa e escura, proporcionando melhor isolamento contra baixas temperaturas. Ela aumenta a intensidade da alimentação, acumulando reservas de gordura que a sustentarão durante os períodos de escassez de forragem de alta qualidade.
O comportamento no inverno demonstra a notável capacidade do corço de sobreviver em condições adversas. As fêmeas reduzem sua atividade para conservar energia e passam mais tempo descansando em áreas abrigadas. Sua capacidade de metabolizar pastagens de menor qualidade permite que sobrevivam com cascas, galhos e vegetação seca, quando outras fontes de alimento não estão disponíveis. O sucesso do corço na região contribui para a saúde de todo o ecossistema. Seus padrões de pastejo ajudam a manter a diversidade da floresta, impedindo que uma única espécie de planta domine. Sua presença sustenta as populações de predadores, enquanto sua mortalidade no inverno fornece carniça para espécies necrófagas. À medida que desaparecem nas profundezas da floresta, seu território faz fronteira com o de outro mamífero próspero, que se apropriou dos diversos habitats da região. Perto da costa, um poderoso onívoro emerge dos juncos para começar sua alimentação noturna. Seus ombros maciços separam a grama alta como a proa de um navio, enquanto o javali guia sua sonda em direção aos arredores da vila abandonada. Seus pelos grossos e negros refletem a luz do entardecer, destacando a musculatura poderosa que a torna uma das habitantes mais formidáveis da zona. Pesando quase 150 quilos, esta matriarca inspira respeito em todos, exceto nos maiores predadores da zona de exclusão de Chernobyl. As populações de javalis na região superaram todas as expectativas, aumentando 20 vezes desde o acidente nuclear. Esses onívoros inteligentes encontraram as condições perfeitas para o crescimento populacional: fontes abundantes de alimento, intervenção humana mínima e diversos tipos de habitat que sustentam suas complexas estruturas sociais. Esta porca, em particular, lidera um grupo familiar de 12 indivíduos por um território que abrange terras agrícolas abandonadas, florestas densas e margens de pântanos. Seu focinho poderoso, dotado de terminações nervosas sensíveis, funciona como uma ferramenta de escavação e órgão sensorial. Ele pode detectar raízes, tubérculos e pequenos animais enterrados a mais de 30 centímetros de profundidade, enquanto seu olfato apurado o guia para fontes de alimento a quilômetros de distância. Suas presas curvas, afiadas como adagas e em constante crescimento, servem como armas e ferramentas para cavar e descascar cascas. A inteligência do porco rivaliza com a dos cães domésticos, permitindo-lhe resolver problemas complexos e memorizar fontes sazonais de alimento em seu vasto território. Ele aprendeu a cronometrar seus movimentos para evitar as matilhas de lobos locais, usando prédios abandonados como abrigo quando a pressão dos predadores se intensifica. Seus mapas de memória incluem dezenas de locais para se refugiar, áreas de alimentação e rotas de fuga. A primavera traz o desafio anual de criar uma nova ninhada de leitões em um dos ambientes mais exigentes da natureza. A porca escolheu uma toca sob o piso de um celeiro abandonado, onde a fundação de concreto a protege dos elementos e predadores. Sua ninhada de 8 leitões, listrados como pequenos tigres, permanecerá escondida neste lugar seguro durante o primeiro mês de vida. A dieta onívora do javali permite que ele aproveite fontes de alimento inacessíveis a outros grandes mamíferos. Ele consome de tudo, desde raízes e fungos até pequenos mamíferos e ovos de pássaros, adaptando sua dieta à disponibilidade sazonal. Em pomares abandonados, colhe frutas caídas com precisão, enquanto em ambientes florestais, escava valiosos cogumelos trufados que crescem em associação com raízes de árvores. A busca por alimento no verão revela o incrível impacto do javali na estrutura do solo e nas comunidades vegetais. Sua atividade de enraizamento, realizada com a eficiência de uma semeadora pneumática,
revolve o solo a profundidades de mais de meio metro. Essa bioturbação expõe sementes enterradas, cria locais de germinação para novas plantas e aumenta a oxigenação do solo, o que beneficia todas as comunidades vegetais. O comportamento social da porca demonstra sistemas de comunicação complexos que coordenam atividades em grupo em grandes territórios. Ela utiliza mais de 20 vocalizações distintas para se comunicar com sua lagarta, variando de grunhidos suaves, que mantêm contato durante a alimentação, a chamados de alarme altos, que alertam sobre a aproximação de um perigo. Sua marcação olfativa é realizada por glândulas especializadas, que transmitem informações detalhadas sobre sua identidade e status reprodutivo. O outono transforma os javalis em incansáveis máquinas de forrageamento, preparando-os para os desafios do inverno. Eles podem ganhar até 2 quilos por dia durante esse período crucial, transformando seus corpos em um sistema de armazenamento de energia. As abundantes plantações de nozes da região, como bolotas, faias e avelãs, fornecem o alimento rico em calorias necessário para sobreviver ao inverno. O inverno demonstra a notável tolerância ao frio e a adaptabilidade do javali para sobreviver. Sua espessa pelagem invernal, combinada com camadas de gordura subcutânea, proporciona isolamento térmico que lhe permite permanecer ativo em temperaturas bem abaixo de zero. Ele modifica seu comportamento para conservar energia, reduzindo distâncias de deslocamento e concentrando-se em fontes de alimentos ricas, em calorias que maximizam o gasto energético. A engenharia ecossistêmica do javali vai muito além da simples perturbação do solo. Seu comportamento de chafurdar cria microhabitats que sustentam comunidades vegetais únicas, enquanto suas atividades de dispersão de sementes contribuem para a manutenção da diversidade genética da floresta. Sua presença sustenta espécies necrófagas durante a mortalidade invernal e oferece oportunidades de presas para os principais predadores da região. Ao direcionar sua sonda em direção às suas áreas de alimentação noturnas, sua trajetória converge com a de outro mamífero notavelmente adaptável, que fez das margens aquáticas da região seu domínio. Nas águas rasas, onde a floresta encontra o pântano, um engenheiro semiaquático trabalha incansavelmente para manter seu próprio reino subaquático. Sua pelagem marrom e lisa brilha com gotas d'água quando o rato almiscarado emerge perto de sua toca, com um feixe de talos de tábua recém-cortados firmemente preso entre os dentes. Seu corpo compacto, perfeitamente projetado para uma vida semiaquática, demonstra a proeza de engenharia que fez de sua espécie uma das colonizadoras mais bem-sucedidas da região. Pesando pouco mais de 1 quilo, ele prova que o sucesso na zona de exclusão de Chernobyl depende mais da adaptabilidade do que do tamanho. Os ratos almiscarados chegaram à região naturalmente, expandindo seu alcance a partir de populações estabelecidas no norte da Ucrânia. Eles encontraram condições ideais nos extensos sistemas de pântanos criados pela engenharia dos castores e pela inundação natural de áreas agrícolas abandonadas. Esta fêmea, em particular, estabeleceu seu território em uma área de pântano que cobre 3 hectares de habitat privilegiado para ratos almiscarados. A construção de sua cabana demonstra uma habilidade arquitetônica notável para um mamífero tão pequeno. Construída com vegetação entrelaçada e lama, a estrutura em forma de cúpula se eleva quase 1 metro acima da superfície da água e se estende a grandes profundidades. A câmara interna, forrada com grama macia e mantida a uma temperatura constante, proporciona um berçário seguro para a criação de várias ninhadas por ano. O comportamento alimentar do rato almiscarado revela seu papel crucial na manutenção das comunidades de plantas aquáticas. Ele consome até 40% do seu peso corporal em vegetação diariamente,
concentrando-se principalmente em tábuas, nenúfares e outras plantas emergentes. Sua coleta seletiva impede que uma única espécie domine áreas úmidas, preservando assim a diversidade vegetal que sustenta inúmeras outras espécies. A primavera traz consigo uma intensa atividade reprodutiva, enquanto o rato almiscarado se prepara para a primeira ninhada do ano. Seu período de gestação de apenas 28 dias permite múltiplos ciclos reprodutivos durante a estação favorável. Ele reveste sua toca com os materiais mais macios disponíveis, criando um viveiro isolante que protegerá seus filhotes cegos e indefesos durante suas primeiras semanas cruciais de vida. Sua capacidade de natação rivaliza com a de mamíferos aquáticos, muito maiores. Ele pode permanecer submerso por até 15 minutos, enquanto procura alimento debaixo d'água, usando sua cauda comprimida lateralmente como leme e sistema de propulsão. Suas patas traseiras parcialmente palmadas, equipadas com cerdas rígidas, proporcionam movimentos poderosos que o impulsionam através da densa vegetação aquática. A abundância no verão permite que o rato almiscarado armazene alimentos para consumo no inverno. Ele armazena touceiras de vegetação em câmaras subaquáticas conectadas à sua toca, criando reservas alimentares que sustentarão sua família durante os meses difíceis que virão. Seu manejo de estoque demonstra um profundo conhecimento da conservação de plantas e das necessidades nutricionais sazonais. O comportamento territorial do rato almiscarado envolve extensa marcação olfativa por meio de glândulas almiscaradas especializadas, que dão nome à espécie. Essas comunicações químicas estabelecem limites territoriais, anunciam o status reprodutivo e coordenam as atividades do grupo familiar. Seus territórios frequentemente se sobrepõem aos de outros ratos almiscarados, criando redes sociais complexas que maximizam a utilização do habitat. O outono desencadeia intensas atividades de manutenção da toca e armazenamento de alimentos. O rato almiscarado reforça as paredes da toca com lama fresca e vegetação, garantindo a integridade estrutural que resistirá à formação de gelo no inverno. Ele intensifica suas atividades de armazenamento de alimentos, armazenando vegetação suficiente para sustentar sua família durante os meses em que não há plantas frescas disponíveis. No inverno, a família de ratos almiscarados vive sob o gelo em seu abrigo isolado. Eles permanecem ativos durante toda a estação fria, acessando suas reservas de alimento por meio de túneis subaquáticos e mantendo aberturas no gelo. As paredes grossas do abrigo e seus múltiplos ocupantes criam temperaturas internas que permanecem bem acima de zero, mesmo durante ondas de frio intensas. A presença de ratos almiscarados indica a saúde dos ecossistemas de zonas úmidas, ao mesmo tempo que abriga inúmeras espécies. Suas tocas fornecem locais de nidificação para aves aquáticas, enquanto suas atividades alimentares criam áreas de águas abertas que beneficiam as populações de peixes e anfíbios. Sua reprodução constante sustenta as populações de predadores, particularmente a população de lontras, em recuperação na região. Enquanto realizam a manutenção noturna de suas tocas, suas atividades são observadas por outro especialista em zonas úmidas, que encontrou abundantes oportunidades nos sistemas de água cristalina da região. Das profundezas da tábua, um caçador paciente emerge para começar sua própria expedição de pesca noturna. Imóvel como uma estátua esculpida em pedra desgastada pelo tempo, a garça real permanece imersa até os joelhos nas águas cristalinas de um lago de castores. Seu pescoço elegante, curvado em S e pronto para atacar com a velocidade da luz, a posiciona para a oportunidade perfeita de pesca. Cada linha de sua figura de quase 1 metro de altura demonstra paciência e precisão predatória
enquanto aguarda que uma presa desavisada se aproxime de sua presa. As garças reais encontraram condições excepcionais de caça nos sistemas hídricos cristalinos da zona de exclusão de Chernobyl. Livres de poluição industrial e escoamento agrícola, os riachos, lagoas e pântanos da região abrigam populações de peixes que excedem as da maioria dos cursos de água europeus. Esta fêmea, em particular, reivindicou um território que abrange 5 quilômetros de habitat de pesca de primeira qualidade ao longo de corpos d'água interligados. Sua estratégia de caça representa um dos exemplos mais refinados de predação por emboscada da natureza. Ele pode permanecer imóvel por horas, com seus olhos amarelos examinando a água com meticulosa atenção aos detalhes. Quando ataca, seu bico em forma de lança se move mais rápido do que o olho humano consegue acompanhar, empalando sua presa com precisão cirúrgica, antes de habilmente arremessá-la para a posição ideal para ser engolida. As adaptações físicas da garça a tornam ideal para caçar aves pernaltas. Suas pernas longas, equipadas com escamas especializadas, que lhe proporcionam aderência em superfícies escorregadias, permitem que ela casse em profundidades inacessíveis a outros predadores. Suas vértebras cervicais, especialmente modificadas para rápida extensão, podem triplicar sua distância de ataque em milissegundos. A primavera traz consigo o ritual anual de construção do ninho e estabelecimento da colônia. A garça real juntou-se a uma pequena colônia estabelecida na copa de altos carvalhos, perto do centro da área. Seu ninho, uma plataforma robusta de galhos e gravetos, tem mais de 1 metro de diâmetro e requer manutenção constante durante a época de reprodução. Sua localização elevada oferece proteção contra predadores terrestres, além de excelentes vistas dos campos de caça ao redor. Sua dieta na região reflete a incrível diversidade da vida aquática que prospera em águas limpas. Embora os peixes constituam a maioria de suas presas, ele também se alimenta de sapos, ratos d'água e, ocasionalmente, pequenos pássaros que se aproximam demais da costa. Seu comportamento alimentar oportunista inclui a busca por lixo e até mesmo a captura de filhotes de aves aquáticas, quando a oportunidade se apresenta. A pesca de verão aproveita as condições térmicas únicas da região. A garça aprendeu a caçar nos períodos ideais, quando a atividade pesqueira está no auge, concentrando frequentemente seus esforços ao amanhecer e ao anoitecer, quando as presas estão mais ativas. Sua visão excepcional permite detectar o movimento dos peixes mesmo em águas turvas, enquanto sua capacidade de compensar a refração da luz garante ataques precisos. O comportamento social da garça durante a época de reprodução demonstra uma coordenação complexa entre os pares. Ela e seu parceiro se revezam na incubação da ninhada de 4 ovos, mantendo a temperatura e a umidade constantes, cruciais para o desenvolvimento bem-sucedido. Seus horários de alimentação sincronizados garantem que ambos os adultos possam caçar, mantendo a segurança do ninho. A migração de outono oferece às garças opções indisponíveis para a maioria dos outros habitantes da região. Embora muitas espécies migrem para o sul em busca de climas mais quentes, o suprimento estável de alimentos e os invernos mais amenos permitem que alguns indivíduos permaneçam lá o ano todo. A decisão de permanecer cria uma pressão predatória constante, que ajuda a manter as populações de peixes equilibradas durante os meses de inverno. A pesca de inverno requer técnicas adaptadas, pois a formação de gelo limita o acesso a águas abertas. A garça concentra sua atenção em áreas onde a água corrente impede o congelamento total e frequentemente caça perto de represas de castores, onde a água corrente mantém as áreas livres de gelo. Sua capacidade de jejuar por longos períodos lhe permite sobreviver à escassez temporária de alimentos durante eventos climáticos severos.
A presença da garça real serve como um indicador da saúde dos ecossistemas aquáticos. Seu sucesso reprodutivo e suas altas taxas de sobrevivência demonstram a recuperação das populações de peixes e da qualidade da água em toda a área. Sua predação ajuda aqui a controlar populações de peixes, que de outra forma poderiam superpovoar os sistemas hídricos restaurados. Ao concluir sua paciente vigília e se deslocar para um novo local de caça, sua partida sinaliza segurança para peixes menores, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para outro predador aquático. Nas profundezas do mesmo lago, um sobrevivente pré-histórico desliza silenciosamente pelas profundezas, igualmente adaptado à vida nessas águas em recuperação. Como um torpedo vivo suspenso nas águas âmbar, o Lúcio do Norte paira perto de um tronco submerso, com seu corpo esguio perfeitamente camuflado pela vegetação aquática. Medindo mais de 1 metro de comprimento e pesando 15 quilos, este predador aquático de elite representa uma das espécies de peixes mais bem-sucedidas da região. Seus flancos verde-oliva, marcados por barras verticais claras, misturam-se perfeitamente com as sombras salpicadas criadas pelos galhos pendentes. As populações de Lúcios do Norte, na zona de exclusão de Chernobyl, prosperaram além de todas as expectativas. A ausência de pressão da pesca comercial, aliada às condições excepcionalmente limpas da água, permitiu que esses predadores ancestrais atingissem tamanhos raramente vistos em águas administradas. Esta fêmea em particular, com idade estimada em mais de 20 anos, domina uma seção do sistema fluvial que abrange vários lagos e remansos interligados. Seu design predatório representa milhões de anos de perfeição evolutiva. Seu corpo alongado, impulsionado por uma grande nadadeira caudal recuada, permite uma aceleração explosiva que pode impulsioná-lo a velocidades superiores a 50 km por hora. Suas enormes mandíbulas, armadas com mais de 700 dentes afiados e voltados para trás, garantem que nenhuma presa escape após ser capturada. A estratégia de caça do Lúcio combina paciência e ação explosiva. Ele permanece imóvel entre as plantas aquáticas por horas, enquanto seu sistema de linha lateral detecta o menor movimento na água causado por uma presa em potencial. Sua excelente visão permite avistar presas a distâncias consideráveis, enquanto sua capacidade de permanecer completamente imóvel o torna praticamente invisível para os peixes que se aproximam. A desova na primavera traz consigo mudanças drásticas no comportamento do Lúcio, que busca áreas rasas e com vegetação para depositar seus ovos. Milhares de ovos pegajosos são espalhados entre as plantas submersas, onde se desenvolvem sem o cuidado dos pais. Os extensos pântanos da região proporcionam um habitat ideal para a desova, o que tem contribuído para o sucesso excepcional do recrutamento de populações de lúcios. Sua dieta reflete seu status de predador oportunista, disposto a atacar presas de até metade do seu tamanho. Embora peixes pequenos constituam a maior parte de sua dieta, ele captura regularmente sapos, aves aquáticas e pequenos mamíferos que se aproximam de suas presas. Os padrões de caça no verão revelam a natureza territorial e a inteligência estratégica do Lúcio. Ele mantém várias estações de caça em seu território, deslocando-se entre elas de acordo com a disponibilidade de presas e as condições da água. Seus locais de emboscada, cuidadosamente selecionados para obter o máximo aproveitamento, incluem árvores caídas, algas marinhas e elementos estruturais que facilitam tanto a ocultação quanto a concentração de presas. O papel do Lúcio na gestão dos ecossistemas aquáticos é inegável. Sua pressão predatória impede que espécies menores de peixes superpovoem os sistemas aquáticos, mantendo assim o equilíbrio necessário para a saúde das comunidades aquáticas. Ela tem como alvo indivíduos fracos, doentes e geneticamente inferiores, atuando como
uma pressão de seleção natural que mantém a saúde das populações de presas. O comportamento outonal se intensifica à medida que os lúcios se preparam para sobreviver ao inverno, em sistemas de água parcialmente congelados. Eles aumentam sua taxa de alimentação, acumulando as reservas de energia necessárias para sobreviver a meses de metabolismo reduzido e disponibilidade limitada de presas. Sua capacidade de desacelerar o metabolismo lhes permite sobreviver em águas quase congelantes, onde outras espécies de peixes não conseguem. No inverno, os lúcios encontram-se em um estado de atividade reduzida, mas constantemente em alerta. Eles migram para águas mais profundas, onde as temperaturas permanecem mais estáveis, mas continuam caçando quando surge a oportunidade. Suas adaptações à água fria permitem que permaneçam ativos em temperaturas que tornariam espécies de peixes de água quente completamente inativas. O sucesso do lúcio do norte demonstra como a redução da intervenção humana beneficia ecossistemas aquáticos inteiros. Sua presença indica águas limpas e comunidades de peixes equilibradas, enquanto sua predação mantém a diversidade necessária para a estabilidade do ecossistema. Nas águas rasas e lamacentas, onde as plantas aquáticas encontram a costa, um anfíbio paciente se prepara para sua própria caçada da tarde. Com sua pele verrucosa brilhando de umidade, o sapo comum emerge de seu esconderijo diurno sob uma laje de concreto caída, enquanto o crepúsculo se instala sobre a vila abandonada. Seu corpo bronzeado, coberto por glândulas protetoras que secretam toxinas leves, o torna quase invisível em meio à serapilheira e aos detritos que cobrem o solo da floresta. Medindo 12 centímetros de comprimento, representa um dos colonizadores vertebrados mais abundantes e bem-sucedidos da região. Sapos comuns demonstraram notável resiliência à exposição à radiação, com populações na área com densidade maior do que aquelas em áreas não contaminadas ao redor. Esta fêmea, em particular, reivindicou o território em uma parte de uma vila abandonada, onde fundações deterioradas criam microclimas ideais para a sobrevivência dos anfíbios. Sua presença indica a saúde dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Seu comportamento de caça noturno o torna um dos controladores de pragas mais eficientes da região. Ele emerge todas as noites para patrulhar seu território, consumindo centenas de insetos, lesmas e outros invertebrados que poderiam prejudicar as comunidades vegetais em recuperação. Sua língua pegajosa, que pode se estender por quase todo o comprimento do corpo, captura suas presas com precisão letal. A pele do sapo desempenha múltiplas funções além da simples proteção. Sua superfície permeável permite a troca de gases respiratórios, enquanto suas glândulas especializadas produzem bufotoxinas que repelem a maioria dos predadores. Sua capacidade de absorver água diretamente através da pele elimina-se a necessidade de beber, permitindo-lhe sobreviver em áreas onde as águas superficiais podem estar contaminadas. A primavera desencadeia um dos eventos migratórios mais extraordinários da natureza. O sapo se junta a milhares de outros em sua jornada até os lagos de reprodução. Ele navega usando pistas celestes, campos magnéticos e gradientes químicos para localizar o lago onde nasceu décadas atrás. Essa fidelidade ao local de reprodução garante a diversidade genética, mantendo as adaptações locais às condições ambientais. Sua estratégia reprodutiva consiste em depositar longas fileiras de ovos que podem conter mais de 4.000 embriões. Ela enrola essas fileiras em torno da vegetação submersa em águas rasas, onde o desenvolvimento ocorre rapidamente com as temperaturas mais quentes da primavera. As condições de água limpa da região contribuem para taxas de sobrevivência excepcionais dos girinos em desenvolvimento.
A vida terrestre no verão revela a importância dos sapos na ciclagem de nutrientes entre os ecossistemas aquáticos e terrestres. Eles transportam energia e nutrientes dos sistemas aquáticos para a Terra por meio de seus movimentos pós-metamórficos, enquanto seus dejetos fertilizam as comunidades do solo. Seu comportamento de escavação ajuda assim a arejar o solo, criando micro-hábitats para outros pequenos organismos. O comportamento territorial do sapo envolve uma comunicação química complexa por meio de secreções cutâneas e glândulas odoríferas especializadas. Sua área de distribuição, que abrange aproximadamente meio hectare, se sobrepõe à de outros sapos, mas as diferenças temporais em seus padrões de atividade minimizam a competição direta. Ele mantém vários locais de refúgio, que oferecem abrigo durante condições climáticas adversas. A preparação para o outono envolve alimentação intensiva para acumular reservas de energia para a sobrevivência no inverno. A capacidade do sapo de reduzir sua taxa metabólica permite que ele sobreviva durante os meses em que as presas são escassas e as temperaturas caem abaixo do seu limite de atividade. Ele procura fendas profundas ou solo macio, onde possa se enterrar abaixo de zero. A hibernação de inverno demonstra as notáveis adaptações fisiológicas do sapo a temperaturas extremas. Ele consegue sobreviver ao congelamento parcial, produzindo compostos de glicose e glicerol, que funcionam como anticongelantes naturais. Sua capacidade de permanecer enterrado por meses sem se alimentar o torna um dos residentes mais bem-sucedidos da região durante todo o ano. A presença do sapo comum indica a recuperação do ecossistema em seu nível mais fundamental. Sua sensibilidade a poluentes ambientais o torna um excelente bioindicador, enquanto seu ciclo de vida duplo, terrestre e aquático, conecta múltiplos tipos de habitat. Seu sucesso populacional demonstra que mesmo espécies sensíveis à radiação podem prosperar quando outros estressores ambientais são removidos. A zona de exclusão de Chernobyl representa um dos paradoxos ambientais mais profundos da história. O que começou como o pior acidente nuclear da humanidade tornou-se uma das histórias de conservação da vida selvagem mais bem-sucedidas da Europa. Não apesar do impacto humano, mas devido à ausência da humanidade. As espécies que prosperam neste deserto radioativo contam uma história que desafia nossas premissas fundamentais sobre danos ambientais e recuperação. A transformação da área em um refúgio para a vida selvagem revela verdades incômodas sobre a influência humana nos ecossistemas naturais. Embora os níveis de radiação permaneçam elevados em toda a zona, eles são insignificantes em comparação com as pressões ambientais que a civilização moderna impõe rotineiramente à vida selvagem. Destruição de habitats, poluição química, pressão da caça, mortalidade devido ao tráfego e o estresse constante da presença humana. Os animais na zona de exclusão enfrentam exposição à radiação, mas prosperam de maneiras impossíveis em paisagens dominadas pelo homem. Esta história de sucesso ilustra a extensão devastadora do impacto ambiental normal da nossa espécie. As populações de lobos são 7 vezes maiores do que as das áreas vizinhas. O crescimento explosivo de populações de grandes mamíferos e o retorno de espécies ausentes por mais de um século demonstram o que os ecossistemas europeus poderiam alcançar sem a constante interferência humana. A área serve como um grupo de controle acidental, mostrando-nos a Europa, que existia antes da civilização industrial, transformar o continente. As populações de animais selvagens da região também enfrentam um futuro incerto. Os efeitos da radiação podem se manifestar de maneiras ainda desconhecidas, enquanto as mudanças climáticas e potenciais mudanças políticas podem ameaçar o santuário criado pelo acidente.
O próprio sucesso dessas populações as torna valiosas para caçadores ilegais e incorporadores imobiliários, que poderiam lucrar com a flexibilização das restrições de acesso. No entanto, a área oferece esperança e lições cruciais para os esforços de conservação em todo o mundo. Ela demonstra a incrível resiliência da natureza quando tem espaço para se recuperar, provando que as populações de animais selvagens podem se recuperar muito mais rápido do que se acreditava anteriormente. A área demonstra que grandes populações de carnívoros podem coexistir e prosperar, que ecossistemas podem se recuperar de danos aparentemente catastróficos e que, às vezes, a melhor estratégia de conservação é simplesmente recuar e permitir que a natureza ocupe seu devido lugar. O que você acha de Chernobyl se tornar um ponto turístico para a vida selvagem? Você acha que a natureza está realmente recuperando a área ou é apenas uma ilusão passageira? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber sua opinião. E se você achou este vídeo fascinante, não deixe de se inscrever para mais histórias alucinantes como esta.